Meu Deus. Versículo 1 em diante, diz assim o texto sagrado: veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e Ele me fez andar. Em outras versões, e Ele me fez passar ao redor deles, ou seja, dos ossos ali no vale. E eu vi que eles eram numerosos sobre a face do vale, e vi que estavam sequíssimos. E Ele me perguntou: filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse: Senhor Deus, Tu sabes. Então Ele me disse, redobra a atenção. Então Ele me disse: profetiza sobre estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Porei nervos sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, porei em vós o Espírito e vivereis. Então sabereis que eu sou o Senhor. Portanto profetizei como se me deu ordem. Portanto profetizei como se me deu ordem. Portanto profetizei como se me deu ordem. E enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho, e os ossos se ajuntaram, cada osso ao seu osso. Olhei e vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles, mas não havia neles espírito. Então Ele me disse: profetiza ao Espírito, ou profetiza o Espírito, ou seja, traga o Espírito para entrar nesses corpos. É isso que Deus está dizendo a Ezequiel. Por isso o Espírito aí é com E minúsculo. Profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e dize ao Espírito: assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, assopra sobre estes, vamos lá, assopra sobre estes, para que vivam. E profetizei como Ele me ordenara. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande e extremo. Em outras versões, um exército grande e poderoso. E você diz amém por essa palavra? Nesses últimos dias Deus tem ministrado algo sobre mim, e eu tenho chegado a um discernimento que antes eu não tinha nesta palavra. Então eu estou aqui como apóstolo Paulo, sabe? Aquilo que eu tenho recebido do Senhor, eu também desejo entregar nessa noite, esse alcance. Talvez você já tivera antes de mim, primeiro que eu, mas eu ainda não havia tido. E talvez tenha mais alguém aqui comigo que vai ter essa perspectiva só agora. Muitas coisas a gente já conhece e discerne sobre o vale. Por exemplo, vamos só pincelar algumas. A gente sabe que esse vale não é uma realidade física, concreta. O Senhor me tomou e me levou no Espírito. Então, ele é uma realidade, porém uma realidade espiritual. E uma realidade não deixa de ser uma realidade quando ela se torna espiritual. A gente tem um probleminha, e eu acredito que isso se dá pela nossa natureza humana, um probleminha de achar que o que é espiritual está num plano de enfraquecimento. Eu não sei se é pelos filmes de fantasmas que ao longo do nosso crescimento a gente viu atravessando parede,
não podendo pegar coisas físicas na mão, e talvez isso foi desenvolvendo uma limitação de raciocínio, e quase que involuntariamente, por um comando quase que inconsciente, a gente desenvolve a ideia de que o que é espiritual não é tão forte. Tanto é que a nossa vida devocional às vezes é fraca, porque consideramos que aquilo que é espiritual pode esperar. Depois que eu fizer o arroz, depois que eu limpar o carro, depois que eu deixar as crianças na escola, depois do trabalho. E às vezes passamos o dia inteiro sem orar, sem falar com Deus. E isso é um equívoco muito grande, porque você e eu precisamos entender que o que é espiritual é tão real quanto aquilo que é concreto. Só é visto ou não visto de uma maneira diferente, mas é real. E aonde está o maior princípio de compreensão para que você não considere aquilo que é espiritual pequeno, frágil ou qualquer coisa do tipo que não expresse força? Você precisa entender a força do espiritual por alguns princípios estabelecidos pelo próprio mundo espiritual. Primeiro e antes de tudo, não existiu-se o que era físico. O físico só passou a existir por causa daquilo que é espiritual. Então eu vou te perguntar, o que vem primeiro, o físico ou o espírito? No princípio a terra era sem forma, vazia. Ou seja, não havia nada. Agora, a palavra de Deus nos dá a característica, abre aspas, pessoal do nosso próprio Deus. E é o próprio Filho que fala do Pai, dizendo: Deus é Espírito. João vai lá e corrobora: Deus é Espírito. Então veja, Deus é Espírito. Aí eu te pergunto, Deus é fraco? Deus é frágil? Deus é inconsistente? Será que Deus não pode pegar uma coisa? Será que Deus não pode derrubar um muro? Será que Deus não pode sustentar algo com a palma da sua mão? O profeta Isaías vai dizer sobre ele. Na boca de Isaías, Deus vai falar sobre si mesmo. E vai dizer que quando ele quer medir a terra, ele usa o antebraço. Se Deus quiser, Deus abraça a terra, ou ele mede a circunferência do diâmetro da terra usando só o antebraço. Aí ele continua e ele diz que as águas que nós achamos que são muitas de maneira que não podem ser medidas, se todas elas forem juntadas, todas elas, quais? Todas aquelas que estão descritas no dilúvio, as que estão no meio das nuvens, as que estão acima do firmamento, as que estão debaixo da terra, as que estão na poeira e na molécula do ar. Todas as águas, se juntar todos os rios, todos os oceanos, de águas doces e salgadas, aquelas que estão na superfície, aquelas que estão embaixo da terra, ele diz: se nós dissecarmos cada partícula de água que existe na terra e colocarmos na mão de Deus, Deus diz: elas na minha mão são como uma gota. Aí eu te pergunto, este Deus é fraco? Este Deus é inconsistente? Esse Deus não tem o poder de sustentar? Ele continua dizendo que a terra é o lugar de descanso do seu calcanhar. Ele está dizendo que se ele quisesse tomar uma forma ou imagem corpórea que mais se aproximasse do que originalmente na verdade é espiritual, a terra que você considera um globo gigantesco seria como um grão de poeira. Diz então ele que quando passa e você chama tempestade, trovão, caos, arrebentação, é só uma nuvem do Deus que já passou lá. Quem entenderá o trovão do seu poder? Eu faço a luz e crio as trevas. Deus é Espírito. Ele disse: haja luz e houve luz. Então veja, o físico deu voz à palavra? Não. A palavra materializou aquilo que é físico,
que o autor da carta aos Hebreus vai ensinar para a gente? Porque céus e terra, tudo que existe, tudo que há, tudo que é tangível, tudo que você toca, tudo que você pega, tudo que você vê, não foi feito por prova aparente do que se vê. O que ele está dizendo? Que matéria não foi feita por matéria. Aí ele diz, mas antes foram criados pelo poder da sua palavra. Agora eu te pergunto, palavra é uma coisa física? Não. Palavra não é física. Quando você dá a paz do Senhor para o irmão que está do seu lado, sai em pedacinhos de tijolo a paz do Senhor da sua boca e cai no chão? Não, não é físico, mas é real. A palavra de Deus faz o que a mão não faz, o que o pé não faz, o que a cabeça não faz, o que o remédio não faz mais, o que o médico não pode fazer. A palavra de Deus entra onde o terapeuta não entra, a terapia não entra, o Rivotril não entra, o diazepam não entra. A palavra de Deus perfura diagnósticos, laudos. A palavra de Deus entra no jurídico. A palavra de Deus está acima dos juízes. A palavra de Deus, ela mexe com protocolos. A palavra de Deus é poderosa. Agora, a palavra de Deus não se vê, porque a palavra e Deus são uma coisa só. O que João vai dizer? No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. O que ele está dizendo? Que Deus é a sua palavra e a sua palavra é Deus. Então quando é que você manifesta Deus? Quando você tem coragem de manifestar a sua. João capítulo 15, já foi dito e eu repito. Ele vai dizer, eu sou a videira, meu pai é o agricultor. Toda vara que está em mim, essa dá fruto. Toda vara que não está em mim, eu corto, lanço fora no fogo. E aquela que está dando fruto, eu podo, para que dê mais fruto. Estejam em mim e eu estarei em vós. E aí os discípulos devem se perguntar, como que nós vamos estar em ti? Porque eles estão vendo um corpo, eles estão vendo uma matéria. E Jesus está dizendo, estejam em mim. E aí ele vai explicar dizendo, vai funcionar assim. Se vós estiverdes em mim e as minhas estiverem em vocês, pedireis. Ou seja, vocês vão liberar a palavra, anunciar a palavra, e vai acontecer o que vocês estão falando. Por quê? Porque não será a tua língua, não será o teu cognitivo, não será a tua razão, não será a tua lógica, não será o teu conhecimento, não será a tua cabeça, será a minha palavra. Na tua boca ela é espírito, fora da tua boca ela alcança a matéria, realiza a matéria, executa a matéria, transforma a matéria e traz para a realidade física aquilo que é considerado uma realidade espiritual. Camila, eu creio na realidade espiritual, não tanto quanto deveria, porque se cresce, você materializaria a palavra na sua língua, repetindo o que ouviu, falando o que ouviu, pregando o que ouviu, profetizando o que ouviu. Então o que nós aprendemos aqui? Vamos aprender isso com Ezequiel. Não temos dificuldade de crer em Deus. Estamos aqui nessa noite dedicando um dia inteiro para o Senhor. Eu vi, ninguém me contou. À medida que a palavra era pregada, que os louvores eram cantados, levantávamos fisicamente da cadeira. Outros não levantavam, mas choravam. Outros reagiam, outros se tremiam. Todo mundo tinha aqui, de alguma forma, uma manifestação física em reação ao que a palavra provocava. Porque a palavra de Deus, ela tem esse poder. Ela não volta vazia, antes ela vai e faz aquilo que lhe apraz. Às vezes eu orava e eu dizia, Senhor, me usa e me dá graça para eu usar a tua palavra, para eu entender a tua palavra. Aí um dia o Espírito Santo disse assim para mim, se tu entendesse o que é a minha palavra, tu não me pedia para usar a minha palavra, tu orava e dizia, a palavra me usa. Porque olha o que a palavra de Deus adverte e ensina acerca dela mesma. Ela é viva, primeira coisa, ela é viva, vem comigo, ela é. Se ela é viva, ela tem consciência, ela tem vontade, ela tem poder. Porque lembra, a palavra de Deus é a manifestação de Deus, e Deus é a manifestação da sua palavra. O que Jesus disse então em João 15, e a gente aprendeu aqui? Que a gente manifesta a Deus quando manifesta a sua palavra. João vai dizer o que na biografia de Cristo? Que o verbo se fez carne, ele é a materialização da palavra. Verbo se fez carne.
carne. Então, quando você alcança essa compreensão, você entende que a palavra de Deus é viva, como ela diz acerca de si mesma. É viva e eficaz. Uma coisa que é viva, irmão, não pode ser presa. Uma coisa que é viva tem vontade. Uma coisa que é viva tem vocação. Uma coisa que é viva tem propósito. Se a palavra de Deus diz quem Deus é, e Deus se identifica como sendo pela sua palavra, ela é viva, ela é soberana, ela tem vontade, ela toma a frente, ela vai à dianteira, ela é o esteio de quem está mancando, ela é a roda de quem quer correr, ela é a asa de quem quer voar, ela é, meu irmão, e ela se basta. Quando Moisés pergunta para o Senhor, Êxodo capítulo 3, no momento da sua chamada, quando a sarça ardia, não se consumia, e ali ele está convocando Moisés, e ele diz assim para Moisés: Moisés, vai libertar o meu povo. E aí Moisés está naquela, eu não sei falar, está com medo, tentando discernir, tentando entender. E aí Deus vai dizer para ele: vai libertar o meu povo. Aí ele, resumindo a história, se subordina e faz uma pergunta: quando eu chegar lá e eles me perguntarem quem foi que me enviou a eles, como eu respondo? Aí ele vai dizer: olha, diga que o eu sou te enviou a eles. E eles vão saber. Isso significa duas coisas. Primeira, quando Moisés chegasse lá e dissesse: o eu sou me enviou até vocês, a primeira coisa que ele estaria deixando clara é isso aqui, ó: o Deus de aliança, o Deus de Abraão. Porque a primeira vez que ele disse eu sou foi para Abraão. Então o que ele está dizendo? Eu não esqueci da promessa que eu fiz, eu estou assegurando a garantia do cumprimento da minha palavra. Então, depois de 400 anos de silêncio, o que Deus está promovendo ao seu povo por intermédio de Moisés, na identificação da sua vida, dizendo eu sou, é isto. E a segunda é: Moisés, eu sou tanta coisa que não vai dar para te dizer o que eu sou numa conversa de sarça, no primeiro encontro. Caminha sobre a minha palavra. Qual é a minha palavra? Vai libertar o meu povo. E nesse caminho de libertar o meu povo, você vai ver o que eu sou. O que Deus vai ser nesse caminho para Moisés e para o povo? Eu sou maná que desce do céu, eu sou água que desce da rocha, eu sou sapato que não acaba, eu sou roupa que não desgasta, eu sou coluna de fogo durante a noite, eu sou nuvem de glória ao redor do arraial durante o dia. Eu sou o exército que luta sem espada. Eu sou escudo que não precisa de aço para te blindar na entrada e te proteger na saída. Eu sou o que você precisar que eu seja, na hora que você precisar que eu seja, desde que você esteja debaixo da palavra que eu liberei. Eu vou repetir porque você vai gravar isso. Eu sou o que você precisar que eu seja, na hora que precisar que eu seja, desde que você esteja debaixo da palavra que eu liberei. Eu sou a cura contra o câncer, a cura contra a AIDS, a cura contra a depressão, a cura contra a opressão. Eu sou o Deus que restaura o casamento, o Deus que tira o teu filho do tráfico. Eu sou as palavras que você manifesta quando ora. Eu sou as palavras que você entrega quando profetiza. Eu sou os sonhos que você me conta quando deseja realizá-los na minha presença. Se as minhas palavras estiverem em você, eu estarei em você. Então quando tu abrir a tua boca para dizer eu preciso, antes de tu terminar o preciso, a minha palavra vai dizer eu sou. Eu sou. Eu sou. Então a primeira instrução, antes de prosseguir aqui no texto, que a gente tem que arrumar nas nossas ideias de uma vez por todas, é que o mundo espiritual não é menos real só porque não pode ser visto. Quem está entendendo aí, diga amém. Vamos lá. O mundo espiritual não é menos real só porque ele não pode ser visto. Pelo contrário, se Deus é Espírito, Ele manifesta a sua palavra. Sua palavra diz quem Ele é, e pela sua palavra todas as coisas são feitas.
nós sabemos que é assim, ela é mais real do que o chão que a gente está pisando. Ela tem maior capacidade de cobertura do que o telhado dessa igreja. E que nos digam os pastores e as igrejas, se não fosse a cobertura acima do teto. Igreja não sobrevive porque tem teto. Igreja sobrevive porque está debaixo de uma cobertura pesada. Meu Deus. Olha para o teu irmão e diga assim: eu só estou vivo. Fala, eu só estou vivo. Diga assim: você não vê, mas eu estou. Me ajude a pregar, diga: eu estou debaixo de uma cobertura pesada. Ela é densa, ela é intransponível. O encantamento vem, mas não entra. A figa vem, mas não entra. A palavra maldita vem, mas não entra. Ela encontra a cobertura, vem por um caminho e por 7 ela corre. Cobertura pesada, irmão. Quando você vê gente te arrebentando de tudo que é jeito e você continua seguindo e alguém perguntar qual é o teu segredo, tu diz: cobertura pesada. Eu estou debaixo de uma cobertura pesada. Não é telhado de vidro, é uma densa nuvem. Ela é poderosa. E o que é? E o que é? De que é feita? Você vai dizer: de palavra. Então eu pergunto para você agora, para saber se você está se organizando: de que é feita? De que é feita? De palavra. E por que a gente afirma isso? Não é para trazer uma palavra legal, até porque hoje, irmão, eu não queria era trazer nada. Mas o Senhor está aqui, então Ele está nos instruindo. Eu estou debaixo de comando. Então, para ficar claro que isso não é uma coisa nossa, mas é um princípio de Deus, olha o que a palavra de Deus garante sobre ela: céus e terra passarão. É firme a estrutura que está te acomodando fisicamente aqui essa noite. Se você bater aí o pé no chão, você vai sentir a solidez de onde você está. Faça isso, vai, sente. A galeria não faça tanto. Tá bom, pode fazer, a gente está debaixo de palavra, vai. Pronto, sentiu. Agora olhe para cima. Se chover lá fora, chove aqui dentro? Porque nós estamos debaixo de uma cobertura. Só que olha o que o Senhor está dizendo: o que eu tenho e o poder da minha palavra, você deveria considerar mais sólido do que o chão que você está pisando, do que o teto que você está olhando sobre a sua cabeça. Sua consideração, sua relevância, seu crédito deveria ser maior. É o que eu disse. Você sabe por quê? É muito linda, mas se um dia os pastores entrarem num consenso e quiserem trabalhar em uma estrutura diferente, o que eu já dei o meu voto aqui que não, porque isso aqui é um patrimônio da igreja brasileira. Essa estrutura aqui, meu Deus, era o sonho da gente. Tu lembra, Antônio? A gente indo pegar os pregadores, a fita na locadora. Esquece, deixa isso para outro dia. A gente aqui, Antônio. E não foi o avião que trouxe a gente, não. Foi a palavra. A gente está debaixo de cobertura pesada. Mas se precisar fazer uma reforma, uma obra, qualquer coisa, rapaz, em um dia uma empreiteira vem e derruba. E um dia a gente mete uma britadeira nesse chão, coloca 3, um ali, um aqui, te arrebenta com esse piso. Porque céus e terra, mas as minhas palavras. Eu queria que você gritasse agora, lembrando-se das promessas que Ele te entregou. Quando Ele disse que salvaria teu filho, quando Ele disse que restauraria teu casamento, quando Ele liberou a palavra de livramento, de perdão sobre a tua vida. Eu queria muito que, observando essas palavras, você dissesse assim: jamais. Eu queria que você gritasse e dissesse: nunca. Diga: nunca. Passarão. Céus e terra passarão, mas as promessas do Senhor, a palavra do Senhor vai se cumprir em ti, vai se cumprir na vida dos teus filhos, vai se cumprir na posteridade. Eu estou sentindo
sentindo a autoridade de Deus aqui. E verás os filhos dos teus filhos, para mostrar para você que eu creio na palavra. Eu digo sobre mim: eu verei os meus filhos, os filhos dos teus filhos, os filhos deles, e a paz sobre Israel. A palavra não passa, a palavra não caduca. Você tem noção? Você tem noção? Os inimigos de Israel, os inimigos dos hebreus, vão possuir a terra que Deus deu a Abraão e a sua descendência. Quem tem a palavra? Israel. Quem tem a terra? Os inimigos: Cananeu, Eteu, Jebuseu, Amorreu, Eveu, Eteu. Então vamos lá, quem tem a palavra? Israel. Quem tem a palavra? Porque o Senhor juramentou, não havendo ninguém que falar maior do que Ele, garantiu-se em si próprio, porque sua palavra se garante. Aí Ele diz: essa terra que hoje você pisa, eu vou dar ela inteirinha para a tua descendência. Aí peregrina, vem Isaac, Jacó, tribo, José. Passam-se os anos, Faraó, perseguição, nascimento de Moisés, cativeiro, escravidão, 400 anos. Aí Deus diz: ouvi o clamor do meu povo e desci. Agora eu te pergunto, venha para um sentido original: Deus saiu do trono? Vamos lá, gente, Deus saiu do trono? Então o que Ele está dizendo? Vou andar no meio deles, vou quebrar as cadeias, o maná, a água doce, o exército. Rapaz, eu sou. Só que eu vou ser como? Em presença física? Eu vou aparecer na medida com que você liberar. Você lembra, por exemplo, na abertura do mar? Senhor, Faraó está atrás, só tem o mar. Por que clamas a mim? O que Ele está querendo dizer? Ainda não aprendeu, depois de tanto tempo, qual é o modo operandi? Você manifesta a palavra e eu mostro para você que eu sou. Diga ao povo que marcha sobre o quê? Marcha sobre a palavra. Qual é a palavra? Falou que vai libertar, vamos embora ser livre. Falou que é para seguir, vamos embora. Ele disse que é para andar na frente, vamos embora para frente, vai para cima. Então aquele povo precisa aprender a caminhar sobre a palavra. Quando o povo quer carne, quando o povo quer água, pode perceber, o Senhor Ele diz o tempo todo para Moisés: por que você está falando isso comigo? Faz assim, faz assado. O que Ele está dizendo? Moisés, se ainda não entendeu, é só você liberar. Então veja, os inimigos têm a terra, os inimigos têm a propriedade. Vem comigo, presta atenção. Os inimigos têm o que é físico. Quem está na terra? Diga, os inimigos. Quem está na terra? Quem está plantando? Quem está colhendo? Israel tem a terra, mas está debaixo de? Rapaz, 400 anos. Daqui a pouco vem esse povo entrando na terra. Qualquer juiz diria: a terra agora por direito de uso capião é dos heteus, dos heveus, dos jebuseus, dos amorreus e dos cananeus. Só que Deus não tem prescrição de palavra. Antes ela vai, catuca o teu irmão e diz assim: se tu tem palavra, você tem a mistura perfeita do Deus me livre com quem me dera. Escuta, porque quando você vem e recebe uma palavra de Deus, rapaz, já era. Esse já era não é derrota, significa está consumado, vai acontecer. Você quer ver? A mãe que tem de Deus a palavra da salvação do filho, o moleque pode ficar com o nariz branco de tanto ficar com a cara no pó. Se ela toma posse de palavra, irmão, já era. Ele pode ir pro crack, que não importa para onde ele foi, a palavra vai lá. Já era. Se Deus tiver que entrar na boca de fumo, ele entra. Se Deus tiver que fazer nascer alguém, ele nasce.
desce. Se Deus tiver que fazer alguém descer, Ele desce. Mas a palavra não volta vazia. Deus está me dando autoridade aqui para dizer isso. Se tu entenderes o que é a minha palavra, você vai entender que não depende de opinião e nem de conselho. A expectativa que as pessoas têm ao seu respeito não determina o cumprimento de uma promessa, mas a capacidade que você tem de esperar em Deus e de acreditar no que Ele disse traz o cumprimento. Antes ela vai e não volta vazia. Ela cumpre aquilo que lhe apraz. Falaria e não cumpriria, diria Ele e não faria. Haveria alguma coisa difícil para Ele fazer? Aprendam de uma vez por todas